Olá pessoal, olá Faculdade SMG, tudo bem? Nossa disciplina de gestão estratégica hoje. Na aula passada eu comecei a falar sobre o planejamento em áreas funcionais, né? E nós fomos até a função de marketing no item B. Então hoje a gente vai dar continuidade, essa aula é grande, são três partes, 3 módulos, né? Então a gente vai dar sequência hoje para a gente poder fazer o número 2 e aí já na próxima semana encerrar, porque nós temos essa semana mais 3 semanas de aula só. Aí vamos para as provas e encerramos o nosso semestre. Tá valendo? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Né? A minha luz aqui tá meio estranha hoje, parece que tá fazendo um monte de sombra aqui, né? Não sei o que tá acontecendo com o LED dela, acho que eu vou ter que aproximar, né? Também eu mudei o ângulo aqui do meu estúdio, aqui da minha sala, para poder atender vocês. Eu comecei a aula passada esse planejamento em áreas funcionais e a gente viu alguma matéria aqui, né, falando do grau de diversificação da estratégia, da análise interna da empresa. Aí eu comecei falando da função de marketing, aí nós tivemos aí umas 15 ou 16 slides, né? E aí eu parei no item B da função de marketing das funções internas. Então é uma continuação daquela aula passada. Vou tentar ser um pouco mais dinâmico essa aula, porque eu já fiz todas as explicações iniciais introdutórias a respeito desse material, né? E agora a gente precisa da sequência continuar aqui, porque senão a gente vai acabar usando mais de 3 aulas aqui para poder concluir esse material lindão aqui, né? Muita coisa boa, um referencial fantástico aqui. Então a gente não pode perder tempo, né? E vamos continuar com esse material aqui, tá beleza? Dá uma olhadinha na capa aqui que vocês vão ver o que nós vimos na aula passada, que a gente vai ver hoje, olha. Bom, nessa capa aqui, que é a mesma da semana passada, né? Então tá ali, ó. Gestão estratégica, planejamento em áreas funcionais, graus de diversificação da estratégia e análise interna da empresa. Então eu comecei falando da função marketing, hoje eu quero concluir essas outras 3 se der tempo, para a gente ir para a parte final, né, do nosso material, né, na terceira e última aula desse bloco aqui, encerrando essa matéria, tá? E aí, ó, coloco já o outro slide para vocês, tá? Que é esse slide aqui, é um número 14, função de marketing. Aí eu falei do item A quanto ao sistema de distribuição, o item B quanto aos produtos e encerrei aqui no item C, tá? Então a partir daqui, nossa aula de hoje, tá bom? Aqui no item C, beleza? Dá uma olhadinha aqui. Começamos então. Vamos dar sequência nesse material riquíssimo, com muitas informações, né, com muita coisa boa para a gente poder estudar e aprender. E qualquer dúvida vocês recorrem, chama, né? A gente tem os Meets lá, se tiverem qualquer dúvida lá, recorre no Meet, se não, manda um e-mail para mim, né, perguntando, ou lá no grupo mesmo do WhatsApp, a gente responde rapidamente para vocês, sem problema, tá beleza? Vamos dar sequência então, não vamos perder tempo, vamos ao item C então da função de marketing dessa situação estratégica aqui. Vamos lá, olha só. C. Quanto à pesquisa de mercado, que representa um dos aspectos mais relevantes para o processo decisório estratégico. Pode considerar o quê? Primeiro, os dados gerais de mercado, verificando a organização da pesquisa e seus resultados em função de fatos, sua análise, interpretação e recomendações. Depois, a apresentação à alta administração e correspondente influência nas vendas e no lucro. E por último, a opinião dos clientes e dos canais de distribuição sobre a empresa, seus produtos e serviços, pessoal, políticas e concorrência, tá? Na outra página tem mais, então só uma olhadinha aqui que eu quero explicar rapidão aqui, porque tem a continuação aqui na outra página, tá? Então, quanto à pesquisa de mercado, que representa os aspectos mais relevantes
processo decisório. Por que mais relevantes? Porque a pesquisa é o que vai nos dar embasamento. A gente pesquisa, levanta todos os dados, traz, faz a interpretação dele, que é o processamento desses dados, a gente gera a informação que a gente precisa e por meio dessa informação a gente vai tomar decisões, a gente vai tomar algumas medidas necessárias aqui para a nossa organização, para o nosso meio estratégico. Tá? Bom, então começar falando dos dados gerais do mercado, que a gente precisa verificar todos esses dados gerais, né? Apresentar a alta administração e correspondentes da alta administração, aqueles que estão envolvidos, pode ser mesmo até os stakeholders, né? Com a influência nas vendas e no lucro e com esse tal, tudo isso que envolve aí também dinheiro, porque é muito importante e talvez o item mais importante para a organização se manter viva, né? E depois a opinião dos clientes e dos canais de distribuições sobre a empresa, seus produtos e os serviços, né, pessoal e as políticas e a concorrência. Porque tudo isso aqui tem que ser analisado. Você não vai tomar uma estratégia sem ter uma visão ampla do negócio, né, uma visão geral de tudo aquilo que ocorre, tudo aquilo que acontece no mercado, principalmente para a gente poder ter, né, bons subsídios de informações e tomar as decisões mais corretas e mais concretas. Tá? Continuando para eu poder explicar a outra parte, os outros itens, dá uma olhadinha ali, ó. A análise das tendências de mercado, considerando o mercado global, os produtos de sucesso, as diferenças na qualidade e nos preços dos produtos. Né? Isso aqui é uma análise da tendência, do que o mercado está nos mostrando. As fontes de sugestão sobre o produto e o mercado consolidados através de pesquisas, distribuidores, vendedores e clientes. A pesquisa de mercado deve consolidar as razões para o novo produto existir, sendo que essas razões podem ser para aproveitar tendências do mercado, para completar uma linha de produtos, para usar disponibilidades na linha de produção ou para aumentar o lucro. Depois, os aspectos da sazonalidade e do modismo do produto. E por último, os potenciais da área de mercado, bem como as vendas previstas por produto, região, zona, período e o correspondente potencial da compra. Tá? Olha aqui para mim, ó. Quando a gente fez aquele estudo sobre os ambientes que interagem, né, com a organização, nós pegamos 6 forças ambientais: ambiente demográfico, econômico, político legal, sociocultural, tecnológico, né, natural, e a gente fez uma análise dos 6 ambientes. Aqui também está ocorrendo isso. Veja que a gente, em cada item desse aqui, ele citou alguma coisa que está colocada dentro desse ambiente. Análise de tendências do mercado, por exemplo, considerando o mercado global, né? Os produtos de sucesso, diferença, qualidade e tal. As fontes de sugestões sobre produto e mercado também, né? Ele vem como uma fonte muitas vezes psicográfica, demográfica, né? Cultural. As pesquisas devem consolidar as razões para que exista esse novo produto, como diz o autor aqui. Depois, os aspectos da sazonalidade e do modismo, né? Porque muitos produtos eles vendem bem em alguma época do ano, outra época não. Então são produtos sazonais. E outros commodities, por exemplo, que funcionam o ano inteiro, né? Além daqueles produtos que têm o seu ciclo de vida muito curto, sobe rapidamente, depois cai e acaba. Okay? E por último lá, os potenciais da área de mercado, como vendas previstas por região, zona, período e correspondentes a potencial de compra e tudo isso aqui, né? Então a gente faz uma análise de fato ambiental também, para poder ter essas informações aqui quanto à pesquisa de mercado e o que representa, né, os aspectos mais relevantes para esse processo decisório, né? Então a gente leva em consideração tudo isso aí, tá? Então mais um lá da função de marketing é a letra D, tá? Sobre a força de vendas. Dá uma olhadinha aqui que eu vou explicar para vocês, ó. D, quanto à força de venda. Para Oliveira 2007, página 84, sua quantidade e localização, depois eu vou citar cada um deles para que vocês possam entender bem, né, o que ele quer dizer, a especificação de suas tarefas, quais as fontes de recrutamento e os processos de seleção e de treinamento, como são estabelecidas as cotas de vendas, como são desenvolvidos e controlados seus planos de trabalho,
Quais os auxílios e ajudas de custo que recebem? Quais as informações que recebem e fornecem? E quais os critérios de avaliação? Gente, olha só. A força de vendas é uma força muito importante, o nosso endomarketing, inclusive. Essas pessoas, esses colaboradores, eles têm uma função muito importante do marketing, porque são eles que estão apresentando o nosso produto, que estão representando a nossa marca. E quando eu vou desenvolver qualquer tipo de estratégia de mercado, né, dentro dos meus planos, eu preciso pensar muito fortemente na minha equipe de vendas, tá? Então deixa eu explicar cada um desses aqui para vocês, olha. Às vezes eu tenho uma interrupção aqui, breve assim, porque o cachorrinho aqui da frente da minha vizinha, ela late loucamente, me atrapalha aqui, também atrapalha o vídeo. Eu já tô assim para conversar com ela, pedir, olha, pelo menos no meu horário de gravação, segura um pouquinho a sua cachorrinha aí, porque ela incomoda mesmo, ela late de noite, gente, vocês não têm ideia. Você acorda com o latido dela, se almoça com o latido dela, é uma loucura, né? Por isso que eu tenho gatos em casa. Mas quanto à força de vendas, então, quais são o que é analisado aqui para desenvolver as estratégias, né? A sua quantidade e localização, quantidade da minha força de venda, meus vendedores, e a localização que eles vão trabalhar, as fronteiras que eles vão lidar, com a especificação das suas tarefas, inclusive, né? E quais são as fontes de recrutamento, os processos de seleção e treinamento que a empresa vai ter, o que nós vamos desenvolver para colocar essas pessoas em condições de trabalhar dentro das forças de vendas, né? Como são estabelecidas essas cotas de vendas, que a gente chama também de metas, as metas de vendas. Então a gente vai criar essas cotas, como são desenvolvidos e controlados esses planos de trabalhos para essa equipe de vendas, para esses vendedores, quais os auxílios e as ajudas de custos que recebem, né? Se é um vendedor interno que a gente tem dentro da loja é uma coisa. Se eu tenho um vendedor que ele vai visitar a região, ele precisa viajar, ter carro, gastar combustível, hotel, né, refeições e tal, então precisa ser visto isso aí também, né? E quais as informações que recebem e fornece, o que eles têm que captar de informações, o que eles têm que levar de informações aos clientes também, né? E quais são os critérios de avaliação que serão utilizados a respeito dessa força de vendas dentro da nossa função de marketing, da nossa função, né, mercadológica, certo? Agora vamos para a letra E, que fala sobre os produtos e serviços também, para a gente poder dar uma agilizada aqui, não perder tanto tempo, né? E correr um pouquinho mais com a nossa matéria. Vamos lá, vamos ver a letra E, olha. Quanto aos novos produtos e serviços. Então, falando sobre quanto aos novos produtos e serviços, veja que estou falando de novos, não do meu portfólio existente. Como são idealizados, como são selecionados, como são lançados e como são avaliados. Olha, rapidinho aqui, olha só. Eu vou fazer um lançamento de um novo produto, eu preciso projetá-lo primeiro. Depois de projetá-lo, depois de feito todos os estudos para colocar ele no mercado, a gente tem que idealizar. Como que a gente vai idealizar esse produto? Para que ele vai servir? O que a gente pensa a respeito desse produto? O que ele pode trazer para nós de resultados? Ele vai ser uma estrela? Ele vai ser uma vaca leiteira? Ou ele vai ser um fiasco? Tá? Vai ser um cachorro ou um abacaxi, sei lá, se você entender, né? Então a gente precisa também idealizar, né, quais são esses produtos e os serviços que serão utilizados em nosso portfólio, que a gente vai lançar, né? Como a gente vai selecioná-los e como vamos lançá-los no mercado, né? Além das avaliações, que a avaliação é uma função administrativa, ela está sempre ligada, né, qualquer gestão, principalmente na gestão estratégica, como a quarta função administrativa, né? Então a gente precisa fazer controle e avaliação dela de fato, tá bom? Vamos para a letra F agora, quanto à promoção e a propaganda, tá? Dá uma olhadinha aqui, ó. Letra F, quanto à promoção e propaganda. Conforme Oliveira 2007, página 85. Primeiro, o orçamento por produto ou serviço, período e veículo, né? A mídia. O processo de pesquisa, as alternativas de veículos, mídia, revistas, catálogos, mala direta, rádio, jornal, televisão, shows, etc. Os critérios para a escolha de veiculação, né, custo, frequência, alcance, periodicidade, audiência, etc.
as formas de elaboração do texto, os critérios de escolha e a forma de atuação das agências de promoção e de propaganda e a maneira de coordenar todo esse processo. Então veja só, pessoal, aqui a gente está lidando com uma ferramenta chamada promoção. Né? Então dentro da promoção aí nós temos várias outras coisas referentes à comunicação. Por exemplo, a própria promoção de vendas, a propaganda, né, o merchandising, sistemas de informações, sistemas de comunicação, tudo aquilo que envolve propaganda, publicidade, né, toda a comunicação da organização. Então a gente também tem que lidar com isso aqui quando está desenvolvendo dentro da função marketing, né, as funções e as ferramentas do marketing. A gente vai lidar na estruturação das estratégias em relação a qualquer item desse portfólio, né? Então aqui fala do orçamento por produto ou serviço, levando em consideração o período e o veículo da mídia, né? Como será feito esse processo de pesquisa, as alternativas dos veículos, utilizando... Você vai utilizar qualquer tipo de mídia aí, revista, catálogo, mala direta, rádio, jornal, televisão, qualquer uma coisa dessa aí, né? Os critérios da escolha de veiculação, como custo, frequência, alcance, periodicidade, audiência e tal. Também os critérios de escolha da forma de atuação das agências de promoção e de propaganda, inclusive as agências de marketing, né? Não só as agências de publicidade, e a maneira que vai coordenar todo esse processo de comunicação quando a gente vem falar dessa ferramenta promoção do marketing, tá? Então uma questão muito importante aqui, utilizando inclusive uma ferramenta dos 4 P's, tá bom? Vamos agora à letra G e a letra H, que elas estão na mesma tela que eu explico já na sequência. Dá uma olhadinha, ó. A letra G. Quanto às políticas mercadológicas, estabelecimento de preços, descontos por quantidade, devolução de mercadorias, escolha de revendedores e pagamentos de comissão. Já eu vou explicar cada item desse para vocês. E a letra H conta a organização da área de marketing, o tipo de departamentalização, a distribuição das tarefas e responsabilidades, a capacitação dos profissionais de marketing e a interação entre as áreas ou unidades organizacionais da empresa. Olha, dá uma olhadinha para mim aqui, pessoal. Deixa eu explicar cada uma dessa aqui para vocês, para entender direitinho aqui, não passar nada batido, e se não entenderem, vocês me perguntem depois. Bom, quando eu falo quanto às políticas mercadológicas, lembra que eu falei para vocês que o P de preço a gente trata como políticas de preço da empresa? Então, o primeiro item que vem aqui é o estabelecimento de preços. Como a gente vai estabelecer preços? Quais são as políticas para a gente poder estabelecer esses preços que a gente vai utilizar dentro das nossas políticas mercadológicas, tá? Depois, os descontos por quantidade. A gente vai... Que critério vamos utilizar para dar esse desconto? Sobre a devolução de mercadorias, né? Em relação, muitas vezes a mercadoria é devolvida e a gente precisa devolver o dinheiro. Ou se vai ser trocado por outro, ou se vai ficar em haver, né? Em crédito. Tem muitas situações aqui que ele pode entrar aqui e pode nos ajudar em relação a essas políticas, mas ela precisa ser desenvolvida, né, e ela precisa ser criada. O melhor é devolver o dinheiro mesmo, que você não fica vinculado ali e você não vai ter dor de cabeça depois, tá? Inclusive a lei nos ampara o consumidor a respeito disso, dependendo no prazo que ele vai fazer isso aí, tá? Depois a escolha dos revendedores, né? Se você é um fornecedor de serviços ou de produtos, então ter um revendedor é muito importante. Inclusive alguns canais de revendas, como canal de internet, por exemplo, que vai ter alguma pessoa responsável por tratar, por gerir esse canal aí, tá? Depois os pagamentos de comissões também, que é uma política de preço que você vai... Quanto você vai pagar, né, qual é o percentual, de que forma, em tempos, em quantidades, entendeu? Você vai criar uma política para poder desenvolver isso aí. Já quanto à organização da área de marketing, que é o item H, né, o tipo de departamentalização, como que você vai fazer, criar, desenvolver o departamento de marketing? Vai ser uma unidade? Vai ser só uma pessoa cuidando de tudo isso aí? Dependendo do tamanho da sua estrutura, você não precisa de quantidade de pessoas.
Agora, dependendo do tamanho da estrutura da organização, você vai precisar sim de um departamento com gente inserida em vários campos dentro da mercadologia ali, dentro do marketing que a empresa tem. Então, a distribuição das tarefas e da responsabilidade, a capacitação dos profissionais de marketing. Você tem que ter alguém que é responsável pelo departamento de marketing, mas você tem que ter gente também que entende marketing para estar dando apoio a esse departamento e a esse profissional responsável. Senão, uma equipe mal treinada, né, a equipe que mal integra isso aqui vai dar prejuízo, não vai fazer a coisa certa, correta como a gente espera, né? Como a integração das áreas de unidades organizacionais da empresa, que ligação que vai ter o marketing com as outras áreas. Eu digo para vocês já de antemão, o marketing tem que estar ligado em todos os departamentos da organização, com todo o pessoal da organização. Por quê? Porque se a gente não entender como funciona o mercado e como vai funcionar a nossa missão, visão e valores, eu vou ter sérios problemas depois. Então tem que dar uma integração. É o chamado marketing integrado. Beleza? Filé? Bom, então aqui nós encerramos o nosso item número 1, função de marketing. Agora nós vamos ao número 2, que são as funções finanças. Agora vocês vão ver bastante coisa a respeito do que a gente precisa desenvolver como estratégias de administração financeira, né? Das funções financeiras. Inclusive, quando se trata de preço, das políticas de preços, o que essa função finanças é importante para nos servir e apoiar sobre as estratégias das políticas de preços da organização, né? Então, é uma estratégia muito importante, precisa ser muito bem desenvolvida, muito bem criada e gerida, tá bom? Vamos ver cada uma delas, dá uma olhadinha aqui, ó. Função finanças. Nesse caso, podem-se ter dois grandes tipos de análise, que em muito facilita o processo decisório do executivo. Tá? Dentro desse número 2 aqui, o primeiro, a análise dos índices financeiros. Os dados e informações necessários são tirados dos balancetes e balanços e comparados na própria empresa, verificando alguns exercícios antecedentes, bem como outras empresas que apresentam alguma similaridade, né, tamanho, ramo de atuação, etc. Os índices podem ser classificados de acordo com os tipos de medidas aos quais se propõe, Oliveira 2007, página 86. Nesse caso, o executivo pode trabalhar com os seguintes índices. Aí eu vou falar de cada um deles aqui para vocês, só explicando essas funções finanças aqui para vocês, tá? Dá uma olhadinha pro tio aqui, ó. Olha só, pessoal, que nível de importância que tem isso aqui, tá? Ele já começa dizendo, nesse caso pode ter dois grandes tipos de análise, e começa falando da análise dos índices financeiros. Nós temos que fazer um levantamento, trazer todos esses índices para o nosso conhecimento, para que a gente possa tomar as decisões. Os dados e as informações, elas são necessárias, tá? Elas são tiradas de balancetes, de balanços, são comparados dentro da própria organização. Tá? Verifica-se exercícios, bem como outras empresas, exercícios de outras empresas, com alguma similaridade, com tamanho, com ramo de atuação, etc. Então esses índices eles podem ser classificados de acordo com os tipos de medidas, né, aos quais se propõe, como disse o Oliveira, né, lá na página 86 da obra de 2007. Né? Então ele avalia o que? Ele vai trabalhar o que? Né? Então, eu tenho aqui algumas informações que vocês vão passar a entender quando eu trago essas informações de balanço, de balancete, de uma porção de outras coisas, né? Vamos ver essa tela aqui para a gente começar a entender. Dá uma olhadinha aqui, ó. Letra A. Índices para medidas de lucratividade, tais como lucro líquido, patrimônio líquido, lucro líquido,
vendas líquidas. Depois ali na outra página 3, lucro líquido, capital de giro e retorno sobre os ativos empregados, tá? Eu vou explicar essa página, depois eu explico a outra para vocês. Primeiro, lucro líquido, patrimônio líquido. O patrimônio líquido corresponde ao capital próprio, ou seja, ao capital dos proprietários do negócio, e é obtido pela subtração sem os intangíveis do exigível total do ativo total. Já o lucro líquido, vendas líquidas, as vendas líquidas são obtidas subtraindo-se do faturamento total ou vendas brutas, as devoluções, descontos, bonificações, etc. O índice mede a margem líquida da empresa. Olha aqui, pessoal, para mim. Trabalhando o patrimônio líquido, ele corresponde ao capital próprio, ou ao capital dos proprietários do negócio, tá? Ele é obtido pela subtração sem os intangíveis do exigível total do ativo total. Professor, isso aqui é um negócio da contabilidade. Tudo bem. Lá no seu balanço patrimonial vai estar tudo descrito isso aí. Mas o departamento financeiro, ele precisa fazer a gestão disso aí. Então ele tem que entender como funciona tudo. Como é essa ligação. Inclusive, dentro do lucro líquido, as vendas líquidas. Tá? Porque eu preciso fazer uma subtração aqui de algumas coisas que de fato não acabou entrando na venda líquida. Tá? A gente fala venda líquida são obtidas subtraindo do faturamento total ou vendas brutas, tá? Da venda total aqui. Aí eu preciso tirar as devoluções, os descontos, bonificações, etc. O índice mede a margem líquida da empresa. Então eu tenho pega do bruto eu retiro essas partes aqui para eu ter essa venda líquida, né? Aí eu tenho uma margem líquida, beleza? Vamos lá ver o terceiro e o quarto agora para a gente poder entender, olha. Lucro líquido, capital de giro líquido, ou capital, né? Porque tem uma barra ali. O capital de giro corresponde ao excedente do ativo corrente, realizável a curto prazo, sobre o passivo corrente, exigível a curto prazo, né? Então ali eu tenho o lucro líquido, é o que sobrou de fato depois de subtrair tudo aquilo que nós mostramos. Retorno sobre os ativos empregados, é o ROAE. Tá? Esse índice é de elevada importância para o processo decisório dos executivos da empresa. Corresponde ao resultado da multiplicação da margem líquida, né, lucro líquido, vendas líquidas, pelo giro do ativo, vendas líquidas e ativos empregados. Tá? Dá uma olhadinha aqui para mim, olha. Quando eu falo do item 3, do lucro líquido / capital de giro líquido, esse capital corresponde ao excedente do ativo corrente, né, do realizável a curto prazo. Sobre o quê? Sobre o passivo corrente, que é o exigível a curto prazo. Entendeu? Então ele é lucro líquido, é o que sobra. É o resto de tudo ali já deduzido. Certo? Então eu posso dizer assim, quanto que sobrou do líquido aqui? Tanto. Então isso aqui é sobra de fato, né, do lucro. Enquanto o lucro bruto ainda tem coisas aqui para ser descontadas. E o retorno sobre os ativos empregados, o ROAE, né, então esse índice aqui é de elevada importância porque os executivos da empresa, o pessoal do departamento financeiro, na maior parte das vezes, né, eles mostram o que corresponde ao resultado da multiplicação da margem líquida, né, o lucro líquido, vendas líquidas, pelo giro do ativo. São as vendas líquidas com os ativos empregados ali dentro dessas vendas líquidas. Ai, professor, isso aqui está muito complicado. Sim, no departamento financeiro, né, na administração financeira, você vai ter que estudar e aprender isso aqui, porque não tem como fugir. Como que eu vou fazer todo esse cálculo aqui para eu poder gerir financeiramente a minha organização? Certo? Vamos então para o item B, né, o índice de medidas de liquidez. Dá uma olhadinha ali, ó, na tela. Ó. B, índices para medidas de liquidez. Tais como, eu tenho alguns outros aqui, né, pelo menos 3,
para que vocês possam entender, tá? Então eu vou passar a elas e depois eu volto explicando. Primeiro, realizável a curto prazo, que é o ativo corrente, né? Barra exigível a curto prazo. O realizável a curto prazo, o ativo corrente, é a soma dos valores que a empresa possui disponível em prazo curto, normalmente de 1 ano, curtinho aí. O exigível a curto prazo, passivo corrente, é representado pelo total de débitos a pagar dentro do período de 1 ano. Aí eu tenho um índice calculado dentro de todo esse ano. Seguindo, número 2. Ativo imobilizado, o fixo barra patrimônio líquido. Os ativos fixos correspondem aos terrenos, prédios, instalações, móveis, equipamentos em valor contábil, menos a depreciação acumulada, mais a correção monetária. Eu poderia estar falando aqui dos nossos recursos patrimoniais, inclusive, né? Esse índice mede a política de imobilização da empresa, porque está tratando do imobilizado. A imobilização aumenta o ponto de equilíbrio da empresa pela elevação dos custos correlacionados com os ativos fixos. Depreciação, seguros, impostos, manutenção, luz e força, etc. E pode trazer problemas se as vendas caírem. Ela também pode reduzir os fundos disponíveis para o capital de giro. E o terceiro, essa próxima tela aqui, é o estoque capital de giro líquido. O índice é uma medida de liquidez e de equilíbrio da política de estoques. Os estoques são os que constam dos registros contábeis. As políticas utilizadas para cálculo desse valor podem ser o LIFO, o FIFO ou o custo médio, respeitando-se as possíveis restrições da legislação do imposto de renda pessoa jurídica. Olha aqui, pessoal, antes de eu explicar, deixa eu explicar esses termos para vocês, né, para que não haja nenhuma depois falta de informação aqui, tá? As siglas FIFO, LIFO e FEFO são termos utilizados na área de logística ou no supply chain e é a abreviação das palavras em inglês. O FIFO é First In, First Out. Tá? Isso é o chamado FIFO. O LIFO, ele é o Last In, First Out. Aí ele é o LIFO. E o FEFO, ele é o First Expire e o First Out, tá? Que determina o tipo de controle, movimentação de estoque utilizado dentro do centro de distribuição, armazém, almoxarifado, depósito, qualquer coisa dessa aí, tá? Então a gente precisa entender também, e aí vocês podem fazer depois essa pesquisa aqui junto ao seu professor de administração financeira, né, que ele vai explicar, ou vocês já tiveram essa aula aqui para poder entender como funciona cada uma delas aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos para a explicação de cada uma que eu utilizei aqui na letra B. Bom, a letra B eu falei para vocês sobre os índices de medidas de liquidez, né? E aí eu comecei falando sobre realizável de curto prazo, o ativo corrente barra o exigível a curto prazo. Bom, pessoal, o realizável a curto prazo, o ativo corrente, é a soma de todos os valores que a empresa possui disponível, tá? Ele tem que estar disponível em curto prazo. Normalmente isso aqui a gente trabalha aqui em 1 ano, curto prazo mesmo, curtinho ali 1 ano, tá? O exigível a curto prazo, passivo corrente, é representado pelo total de débitos a pagar dentro do período de 1 ano. Tá? Aí você mata essa informação. O segundo, o ativo imobilizado, que é o fixo, né, o nosso patrimônio líquido, tá? Eles correspondem a prédio, instalação, móveis, terrenos, frota, né? Equipamentos, tá? Tudo que está em valor contábil, beleza? Tá? Só que aí ele é menos a depreciação acumulada, mais a correção monetária, entendeu? Ele é tudo isso menos a depreciação mais a correção monetária. Então esse índice aí, ele mede a imobilização da empresa, né? O que a gente chama de imobilizado,
Tá? A imobilização ela pode o quê? Ela aumentar o ponto de equilíbrio das empresas pela elevação dos custos que são correlacionados com os ativos fixos. Vem aí depreciação, seguros, impostos, manutenção, luz, uma porção de coisas aí, né? Que pode trazer problemas se as vendas caírem. Tá? Por quê? Porque a venda caindo, o meu ponto de equilíbrio fica mais distante. Então, para eu conseguir chegar, né, que esse mobilizado esteja aqui equilibrado, ou seja, no ponto de equilíbrio, né, então quando eu tenho a queda da venda, eu passo a ter problema, né? Então, ela pode reduzir também os fundos disponíveis para o meu capital de giro. Pode ter problemas aí. Né? E o terceiro lá, que foi o estoque, o capital de giro líquido. Por que capital de giro líquido? Aquilo que eu tenho em estoque, aquilo que eu posso girar rapidamente. Né? O índice é uma medida de liquidez e de equilíbrio dentro da política de estoques. Então esses estoques, eles são os que constam lá onde? Dentro do registro contábil. Porque quando a gente faz o registro contábil, a gente tem um item que é estoque, a gente precisa colocar ele aqui. Saiu do estoque, vendeu coisa... Lá no contábil precisa mostrar que foi vendido, que saiu mercadoria, que entrou dinheiro, que, né, que fez caixa e tudo isso aí, tá? Então essas políticas para cálculo desse valor, ele pode ser utilizado ali dentro desse estoque aí, o LIFO, FIFO, FEFO, né, ou o custo médio aqui, como a gente falou, respeitando sempre as possíveis restrições de legislação do imposto de renda à pessoa jurídica, porque isso aí o Estado cobra mesmo. Tá certo? Beleza, então? Tranquilo? Bom, agora a gente vai para a letra C, que são os índices de dívidas, né? E aí eu quero explicar cada uma delas também para a gente poder sair desse item bem entendido, bem compreendido, beleza? Então vamos ver cada uma delas aqui para a gente poder entender melhor. Vamos começar, olha ali. Ó. C, índice de dívidas tais como... Olha lá, quem fala é Oliveira 2007, na página 88, tá? Primeiro, exigível a longo prazo, capital de giro líquido. Segundo, exigível a curto prazo, estoques, tá? O primeiro, exigível a longo prazo, capital de giro líquido. O índice serve para medir a imobilização e a capacidade de a empresa liquidar débitos a longo prazo com o capital de giro. O exigível a longo prazo é formado pelas obrigações com vencimento além de um ano, né? Ele não é tão curto prazo, ele é um pouco maior. O 2, o exigível a curto prazo estoques, corresponde também a um índice de liquidez, pois mede a dependência da empresa na venda de seus estoques para pagar as dívidas. Oliveira também lá na página 88, pessoal. Vou dar uma olhadinha rapidinho aqui, ó. Dentro do exigível a longo prazo, o capital de giro líquido que a gente está falando, esse índice ele serve para medir a imobilização e a capacidade que a empresa tem de pagar, de liquidar as suas dívidas, os seus débitos. Né? E isso ele é calculado a longo prazo, com o seu giro de capital. Então ele tem lá tudo isso aqui como giro de capital. O exigível a longo prazo ele é formado pelas obrigações com o vencimento além de um ano. Então é uma coisa que eu preciso ver, calcular, utilizar esse índice. Depois o exigível a curto prazo, barra estoques, que eu trabalho com estoques, corresponde também a um índice de liquidez, pois ele mede a dependência da empresa na venda de seus estoques para pagar as suas dívidas. Né? Como que eu vou liquidar isso aí? Né? Esse índice de liquidez relacionado a esse exigível a curto prazo e a mais de um ano, o que eu tenho pela frente aqui para poder liquidar todo esse negócio aí, tá bom? Beleza? Qualquer dúvida aí já sabem como perguntar, como recorrer, né? Vamos a mais uma, letra D agora, olha lá. D. Índices de medidas de alavancagem, tais como exigível total patrimônio líquido, que corresponde à medida básica de alavancagem, pois mede a representatividade do capital de terceiros na realidade operacional da empresa. 2. Exigível a curto prazo patrimônio líquido, aplica-se o mesmo conceito do índice anterior. Entretanto, uma de curto prazo deve ter valores inferiores, né?
até meio óbvio aqui. Oliveira 2007, página 88, né? Olha só, dá uma olhadinha aqui, ó. Quando eu falo da exigível total e exigível a curto prazo, eu faço uma diferenciação assim com um pequeno detalhe, ó. O exigível total corresponde à medida de alavancagem, né, porque ele mede a representatividade do capital de terceiros, né, na realidade operacional da empresa, utilizando o capital do terceiro. Já o exigível a curto prazo, o exigível total e o curto prazo, aplica o mesmo conceito, né, desse índice. Entretanto, como ele é de curto prazo, ele deve ter valores, e esse é óbvio, inferiores ao exigível total da empresa. Por quê? Porque ele é de curto prazo, então ele vai pegar apenas um bloco, uma quantidade menor, para poder fazer esse cálculo que a gente está falando aqui, tá bom? Letra E. Então vamos para mais uma parte aqui. Olha, índices de medidas de giro financeiro tais como 1. Vendas líquidas no patrimônio líquido. Este índice procura medir a rotação do capital investido, pois avalia se os proprietários investiram adequadamente no volume de vendas, ou seja, se a empresa está super ou subnegociando. 2. Vendas líquidas, capital de giro líquido. Este índice mede a rotação do capital de giro e a margem de fundos disponíveis para a operação considerada. Tá? Depois, na outra tela, 3. Vendas líquidas, estoques, corresponde à análise das vendas líquidas anuais em relação aos estoques apresentados no balanço. Esse índice não mede a rotatividade real, mas apenas uma relação de estoques para vendas. Algumas empresas utilizam esse índice junto com a relação que analisa o custo das mercadorias vendidas, né, do estoque. E o quarto, período de cobrança, indica o período médio de cobrança de títulos da empresa. Deve-se lembrar que os recursos que estão lançados nas contas a receber estão indisponíveis. Não devemos esquecer isso, que o período de cobrança médio é um bom guia para avaliar a eficácia das funções do crédito e cobrança, bem como estar atento para as condições e prazos de pagamentos estabelecidos para as vendas, para as próprias vendas, tá bom, pessoal? Então dá uma olhadinha aqui pro tio aqui, que eu vou explicar esses 4 índices, né, de medidas de giro financeiros. Tá? O primeiro deles, a gente fala das vendas líquidas. Né? Que índice que eu preciso gerar aqui? Ele procura medir a rotação do capital investido. É porque ele avalia se os proprietários investiram adequadamente o volume de vendas, ou se a empresa está super ou subnegociando. Será que a empresa está de fato negociando, super negociando isso aqui, ou ele está vacilando, deixando de negociar, faltando vendedores, faltando exploração de vendas? Aí eu não vou chegar nos índices que eu pretendo com as minhas metas e objetivos de vendas, né? De faturamento, de lucros e tal. Depois as vendas líquidas, né, que é um índice que mede a rotação do capital de giro, né, e a margem de fundos disponíveis para essa operação considerada. Eu preciso ter um índice aqui das vendas líquidas para eu saber também se as minhas vendas líquidas estão gerando lucros. Não adianta depois eu ter todo esse cálculo aqui e chegar lá, atingir o ponto de equilíbrio e não sair dela. Precisava vender mais, aumentar a margem de lucro, aumentar as vendas brutas e as vendas líquidas. Bom, eu não posso deixar tudo ocorrer todo o processo para depois eu tomar essa decisão, né? Preciso estar controlando e avaliando para saber se de fato eu estou de acordo com tudo isso aí, para não ter prejuízo, tá? Depois o índice 3, que fala das vendas líquidas, porque ele corresponde à análise das vendas líquidas anuais em relação aos estoques apresentados aonde? Lá no balanço patrimonial. Porque ele mede a rotatividade real. Ele não mede a rotatividade real, quero dizer, né? Esse índice ele não mede, mas apenas é uma relação de estoques para as vendas.
Até algumas empresas utilizam esse índice junto com a relação que analisa o custo das mercadorias vendidas. O custo depois de vendido, depois de calculado ali, ele utiliza esse índice aqui para poder fazer esse cálculo, né? Eu utilizaria da melhor forma. Existem outras formas para a gente poder ter esse cálculo melhor indicado, vamos dizer assim, né? E depois o período de cobrança, né, que indica o período médio de cobrança dos títulos da empresa, né? Títulos que a empresa tem a pagar, mas e os que ela tem a receber? A gente precisa analisar essas duas situações aqui, porque nós temos as obrigações, os direitos e as obrigações. E na contabilidade isso aqui ele é muito bem exposto, né? Você tem que lembrar que esses recursos estão lançados nas contas a receber. Elas estão indisponíveis. Eu não recebi ela ainda. Eu até posso negociar um ativo desse aí, mas depois eu posso ter problema se eu não receber. Ou se eu negocio ela e quem pegou ela como negócio não receber, a dívida volta. Eu tenho que honrar, eu tenho que cumprir ela depois, tá? Então eu preciso também trabalhar com esse índice aqui do período de cobrança dos meus direitos e também pensar nas minhas obrigações, tá? Vamos para mais um aqui, vamos dar uma continuidade aqui do 2, né? Do ponto 2, né? Que é a análise de sistemas de planejamento e controle financeiro. Dá uma olhadinha ali, ó. Falando agora sobre o número 2.2, análise do sistema de planejamento e controle financeiro, do sistema de registro e da análise contábil. Nossa, está entrando contabilidade aqui. Claro, estamos falando de financeiro, está tudo interligado ali, minha gente. Então, para concretizar esta análise, é necessário estar atento para, entre outros, os seguintes aspectos. Oliveira 2007, página 90. Esse aqui está no livro do Oliveira, né? Falamos da página 88, 89, agora a página 90. Bom, primeiro, as funções, decisões e ações financeiras. Depois, a empresa como um todo considerada como um sistema. Depois, a estrutura da área financeira, os orçamentos, os relatórios e demonstrativos contábeis e financeiros, os sistemas de controles internos, as projeções de lucro, as políticas financeiras e os fluxos de caixa, tá? Então, pessoal, olha só. Então, para se fazer essa análise do sistema de planejamento e controle financeiro, né, do sistema de registro e principalmente da análise contábil, porque ela nos fornece informações precisas para que possamos tomar decisões, né, de cunho vital da empresa, né? Então a gente tem que analisar, considerar algumas análises. Então a gente tem que estar atento para muitas coisas aqui. E aí os exemplos que o Oliveira trouxe aqui é funções e decisões das ações financeiras e ações financeiras, né? Precisa analisar como um todo, considerando o sistema financeiro da organização, a estrutura que a área financeira tem, né? Levando em consideração tudo que temos aqui, quantos a receber, quantos a pagar, levando em consideração nosso caixa, uma porção de coisas aqui. Os orçamentos que temos que fazer essa análise, os relatórios demonstrativos, sistemas de controles internos, projeções de lucro, as políticas financeiras e os fluxos de caixa. São muita coisa que está envolvido aqui, né, que a gente utiliza para poder fazer essa análise, o sistema de registro da análise contábil, tá? Assim nós encerramos essa função que a gente chama de função financeira, tá? Vamos agora para uma outra função, que é a função de produção, beleza? Vamos ver ali, dá uma olhadinha. 3. Função produção. Para efetuar a análise interna da empresa, referente a essa função, é necessário considerar alguns aspectos, tá? E os aspectos considerados são quanto à instalação industrial, equipamentos e instalações, processo produtivo, a programação e controle de produção, e quanto à qualidade, aos sistemas de custos industriais, pesquisa e desenvolvimento e suprimentos, além
da organização da fábrica, tá bom, gente? Então, falando dessa primeira quanto à instalação industrial, então, para efetuar a análise interna da empresa referente a essa função é necessário considerar alguns aspectos, começando com a instalação industrial. Qual a localização e suas vantagens, qual o tamanho, qual o grau de proteção contra greves, sabotagens, incêndios, etc. Corresponde a um local agradável de se trabalhar? Qual o nível de conservação dos prédios e maquinários? Olha só, pessoal, deixa eu te falar uma coisa aqui para vocês. Quanto à instalação industrial, a gente está falando, se você pegar lá a experiência de Hawthorne, ele vai te mostrar muitas coisas aqui que você pode, inclusive, utilizar como base para vocês, tá? Qual a localização e as suas vantagens, se a empresa está bem localizada, se está perto de rodovia, seu centro de distribuição, se tem uma porção de coisas que você pode envolver ali, que pode estar próximo, pode te ajudar, né? Além de tamanho, tal, do grau de proteção que a empresa tem em relação a greves, incêndios e tal. Se a empresa, além das suas localizações, ela também tem uma estrutura que pode nos ajudar em relação a vários critérios aqui, inclusive de higiene, inclusive de proteção dos trabalhadores, né? Qual o nível de conservação desses prédios, maquinários, entre tantas outras coisas, porque a máquina é muito importante. A máquina velha, desgastada, ela dá prejuízo, ela precisa de maior manutenção, ela pode estar defasada e ela pode não servir tão bem assim como resultado de fabricação. Aí as máquinas modernas precisam ser calculadas para ver se vale a pena adquirir uma nova máquina para tudo isso aí, tá bom? Então isso aqui é quanto à instalação industrial. Vamos para B, que são os equipamentos e as instalações. Veja. Eu coloquei essa Maria Fumaça aí de propósito para vocês, tá? Essa maquininha lindinha aí, né, das antigas aqui, que foi depois da Revolução. Isso aqui faz parte aí e de preferência ajudou muito, né, na valorização de tudo isso aí. Quanto aos equipamentos e instalações, qual o nível de utilização? São utilizados de forma adequada? São modernos e atualizados bem como estão em boas condições? Como está sendo aplicado o programa de manutenção preventiva? Como está a manutenção corretiva? Qual o nível de gasto de manutenção? Como estão as medidas de segurança no trabalho? Pessoal, olha aqui. Isso é muito importante, isso é um cálculo que a gente tem que fazer também dentro da organização. A gente está falando do financeiro, né, e lá dentro das finanças também a gente precisa fazer cálculos aqui sobre equipamentos e instalações. É vital para a empresa. Então qual é o nível de utilização? Está utilizando de forma adequada? Eu estou com uma máquina defasada, ou as pessoas estão utilizando de forma errada, que está quebrando, que está causando prejuízos? São modernos e atualizados? Estão em boas condições? Como vem sendo aplicado o programa de manutenção preventiva? A gerência de produção, ela tem que estar muito atenta ali para não deixar que máquinas estraguem, quebrem. Tá? Qual o nível de manutenção? Qual o nível de gasto dessa manutenção? Né? E como estão as medidas de segurança no trabalho? Existe, dependendo do tamanho da organização, a CIPA tem que estar presente. Dependendo da quantidade de funcionários, a CIPA tem que estar presente. E sem a CIPA, você pode ter prejuízos. Você precisa ter uma padronização, uma normatização ali, para que não cause acidentes, para que os equipamentos de proteção individual sejam muito bem utilizados e não causem acidentes e prejuízos para a organização. Tá? Então os equipamentos e instalações eles têm que estar de acordo muito bem administrado. Tá? Vamos para mais uma ali, a letra C. Olha. Quanto ao processo produtivo, qual o índice de produtividade? Qual o nível de utilização da capacidade instalada? Qual a situação do arranjo físico? Quais os incentivos de produção utilizados? Olha, pessoal, nessa letra C aqui, quando você fala do processo produtivo, é porque a gente está falando exatamente de como se processa a produção. Então, qual é o índice de produtividade? Nós estamos tendo um índice elevado, um índice
que de fato ele traz resultados positivos, ou nós estamos tendo atrasos aí no sistema, no processo? Né? Qual o nível de utilização dessa capacidade instalada? Estamos a 80%, 90%, 100%? Ou estamos trabalhando numa ociosidade aqui de 50%? Qual a situação do arranjo físico? O nosso layout foi desenvolvido, foi bem planejado, foi estudado para que não haja atrasos, para que a produção não se atrase? Quais os incentivos de produção utilizados que temos? Olha, tem um monte de análise que a gente precisa fazer. Inclusive, a análise de Hawthorne é muito bem empregada aqui em qualquer um desses índices aqui de produtividade que a gente vem analisando. Tá? Então é muito importante estar muito atento aqui. Tá? Essa próxima tela aqui eu vou abordar dois, a letra D e a letra E. E aí eu explico no final. Olha, letra D. Quanto à programação e controle da produção, né? Aí vem a primeira pergunta aí, qual é a eficácia do sistema PCP? Se eu passei para vocês lá na disciplina de gestão da produção, né? Então o PCP, programação e controle de produção. Qual a média no cumprimento de prazos de entrega dos produtos aos compradores? Qual o nível de interação entre as áreas de marketing e de produção? Já quanto à qualidade, a letra E, qual o nível de qualidade apresentado? Qual o nível de devolução de produtos e serviços? Qual o nível de atendimento aos clientes quando da devolução ou reclamação dos produtos e ou serviços? E aí, olha só, eu quero chamar a atenção de vocês aqui para essas duas situações aqui, que é muito importante. Parece que ele está fazendo uma playlist de coisas aqui que a gente precisa utilizar quando vai fazer o planejamento estratégico. Então ele pontuou aqui em questionamentos cada item dessa lista aqui para poder cobrar depois. Então você já pode utilizar isso aqui como base para o seu planejamento e coisas que você precisa analisar para você verificar os seus índices, nesse caso aqui os índices de produção, né? Quanto à programação e controle de produção, qual é a eficácia do sistema PCP, da programação do controle da produção, por exemplo, né? Qual a média de cumprimento de prazos de entrega dos produtos aos compradores? Será que a gente está cumprindo aquele prazo que é estipulado, principalmente quando a gente faz o planejamento, ou estamos atrasando? Alguma coisa no sistema está atrasando? Se tiver, a gente precisa analisar, fazer o controle e avaliação disso aí. Né? Qual o nível de interação, inclusive, entre as áreas de marketing e a área de produção? Que a gente falou lá no marketing atrás, lembra? Depois, quanto à qualidade, né? Qual o nível de qualidade apresentado? Nível de qualidade nas duas situações, gente. Sempre lembre disso aqui. A qualidade como neologismo, aquela que a gente entende como produto bom, que funciona legal, que tem bons resultados com os clientes, e também dos programas de qualidade normatizados que a gente possa vir utilizar na nossa organização. Se eu utilizo TQM, 5S, ISO 9000, qualquer um deles aí, ótimo. Se eu não utilizo, pelo menos vamos utilizar alguns padrões que a gente chama de qualidade aqui para ter um melhor resultado no produto, tá? Ainda dentro disso aqui, né, qual o nível de devolução de produtos e serviços? Se está havendo muita devolução, é porque eu estou pecando em alguma coisa no produto lá ou do serviço, né? E aí a gente deduz na qualidade, que não está saindo legal, que estamos tendo algum tipo de problema, né? Também qual o nível de atendimento aos clientes, quando na devolução ou ainda na reclamação de produtos e serviços, porque faz parte também da qualidade, o pós-venda, né, o recebimento das reclamações, e eu poder gerir tudo isso aqui como uma coisa importante para, né, de alguma forma eu acabar resolvendo problemas, beleza? Vamos lá para a letra F, vamos lá para mais duas, olha lá. A letra F conta ao sistema de custos industriais, quais os critérios de apropriação, quais os critérios de divulgação e de análise, quais as tendências apresentadas, qual o nível de controle e avaliação dos resultados. E a letra G quanto à pesquisa e ao desenvolvimento, o P&D. Qual a importância que a alta administração proporciona para o P&D, qual o percentual do faturamento alocado em P&D,
e quais os critérios utilizados para a área de P&D. Olha só, pessoal, quanto aos sistemas de custos industriais, né, alguns índices que são analisados, né, os critérios de apropriação, critérios de divulgação e análise, tendências apresentadas e qual o nível de controle e avaliação dos resultados, tá? Porque existem os custos industriais e são várias medidas que são tomadas para poder analisar aqui e saber de fato. Eu não posso simplesmente chegar aqui para vocês e apontar esse, não, porque são vários e depende da situação, do maquinário, depende da industrialização, o tipo de situação que é feita e utilizada para poder indicar. Então isso aí tem que haver um estudo para cada situação, para cada tipo de indústria. Quanto à pesquisa e desenvolvimento, isso aí lá no marketing já prega muito fortemente e nos mostra que a importância, né, da alta administração proporcionar a pesquisa e o desenvolvimento, ele vai trazer certamente bons resultados. Por quê? Porque a gente precisa fazer de fato, né, a pesquisa e depois o desenvolvimento baseado nessas informações e em tudo isso que a gente tem em mãos, né? Além de qual percentual de faturamento alocado nisso aí, eu preciso determinar também e quais os critérios que eu vou utilizar para essa área. Eu não posso fazer igual o nosso governo atual está fazendo aqui, sucateando toda a pesquisa e desenvolvimento tecnológico e da ciência no país, porque aí eu tenho problemas. É a mesma coisa na organização, na empresa. Eu preciso, quanto mais eu invisto, mais retorno eu vou ter. Então eu não posso deixar nunca de investir na pesquisa e no desenvolvimento, seja lá o que for, tá? E aí vamos para a fase final aqui, dá uma olhadinha na próxima, que é a H. H, quanto aos suprimentos, qual o percentual, né, a percentagem ou porcentagem dos custos dos materiais comprados em relação ao produto fabricado? Qual o valor das compras por período? Quais os critérios de seleção dos fornecedores? A compra é centralizada ou descentralizada? Quais os critérios para o controle de inventários? Quais os níveis de rotação de estoques? Quais os tipos e critérios de controle? São eficazes? Então isso quanto aos suprimentos. Tá? Então dá uma olhadinha rapidão aqui, ó. Quanto aos suprimentos, aquilo que vai ser utilizado como suprimentos dentro da organização, e aí eu preciso calcular também, preciso saber o que vai ser utilizado e quais os custos de tudo isso aí. Então, qual o percentual dos custos de materiais comprados em relação ao produto fabricado? Tem que ter esse cálculo. Qual o valor dessas compras por período? Vou comprar por quais períodos? Quais critérios de seleção dos fornecedores? Também precisa ter uma política disso. Não é qualquer um. Né? É aquele que melhor, o que melhor vai trazer benefícios para nós. Tá? A compra centralizada ou descentralizada? Eu tenho um departamento de compras, eu tenho pessoas específicas para poder fazer isso ou não? Né? Quais critérios para esse controle de inventários do nosso estoque, né? Dos nossos suprimentos? Quais os níveis de rotação do estoque e quais os critérios de controle? Será que eles são eficazes? E aí, por último, para a gente encerrar, a letra I. Tá? Dá uma olhadinha aqui, ó. Quanto à organização da fábrica. Qual a situação da estrutura organizacional e seus componentes? Qual a situação das normas e procedimentos? E qual a situação de tempos e métodos? Ali, Oliveira, 2007, nas páginas 90 e 91. Olha, pessoal, né? Então, quanto a essa última parte aqui, quanto à letra I, que é a organização da fábrica, né? Qual a situação da estrutura organizacional e os componentes que tem, né? Qual a situação das normas, dos procedimentos e a situação dos tempos e dos métodos que serão utilizados aí nesta situação, tá bom? Eu dei uma corridinha um pouquinho no final aqui para a gente não estourar muito tempo, tá? Então eu encerro a aula de hoje, né? Falando agora nessa última parte aqui, né, sobre a industrialização, né, sobre a produção, e aí para a próxima aula a gente vai ver, né, a última função, que é a função dos recursos humanos, tá bom?
E aí depois a gente fala da integração dos fatores considerados em análise interna e externa da produção, beleza? Então assim eu encerro a aula de hoje, né? Não vamos ter aqui atividades essa semana, mas na próxima semana certamente, estou dando uma semana sim, uma semana não, a gente vai tentar encerrar esse material, né, que eu prolongue um pouquinho, né? Então eu encerro com a aula de hoje. Esse material tá lá no nosso portal AVA, vocês vão encontrar onde? No meu canal Alex Caparelli, o link vai estar no portal, vocês podem recorrer, ou clica no link ou vai lá no YouTube. Tá? Interessante que vocês entrem, porque eu consigo visualizar quem está olhando, quem passou por ali, quem deu joinha, tá? Então, no meu canal Alex Caparelli, beleza? Se tiver qualquer dúvida, qualquer situação aí, ó, o e-mail tá aí, é só mandar um e-mail para mim que eu respondo para vocês, tá? Vou disponibilizar também em outros canais, e aí eu peço para que vocês entrem lá no meu canal profissional Planeta Marketing Oficial. Esse é o meu canal profissional, ele tem programas de episódio chamado Aprendendo Fácil, né? Toda semana eu coloco alguma coisa conceitual lá, episódios curtos, 5, 6 minutinhos para vocês poderem assistir. Todo o material vai estar no meu site www.planetamarketing.com.br, tá? Lá vocês encontram todo o material do Aprendendo Fácil do canal Planeta Marketing Oficial. Bom, sou o professor Alex Caparelli, a nossa disciplina é gestão estratégica, desculpa, né, gestão estratégica, né, essa é a parte 2 da nossa aula de planejamento em áreas funcionais. Na próxima aula nós encerramos essa matéria aqui, tá, faltando 3 aulas, né, a partir de hoje 4, a partir da próxima aula faltando 3 aulas para a gente encerrar o nosso semestre. Beleza? Um grande abraço para vocês e até a próxima semana.